texto que nós lemos, a gente precisa entender o contexto dele. O rei Salomão estava consagrando o templo de Jerusalém ao Senhor, na festa da inauguração, e de repente a glória de Deus encheu aquele templo, encheu aquele lugar, né? E nessa manifestação de Deus, o povo, ao ver essa gloriosa manifestação de Deus, prostrou-se diante do Senhor, né? Diante de Deus. Então apareceu Deus a Salomão por causa dessa atitude de prostrar-se e adorar a Deus. Ele fez uma promessa, né? Dizendo: em qualquer momento de crise e juízo sobre a nação, se o povo voltar-se para Deus, Deus perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Amém? E isso faz todo sentido para nós nos dias de hoje, né? E dentro desse texto que nós lemos, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós temos aí 4 verdades bíblicas para nós, que foi falado aqui no domingo. A primeira verdade é: em tempo de crise, o povo de Deus deve se humilhar perante a face do Senhor. Veja o que o texto diz bem no início: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né? A humilhação é o caminho da restauração. Não tem outra forma de ser restaurado a não ser se humilhar perante Deus. Enquanto o povo endurecer a sua cerviz, ele sofrerá as consequências da sua desobediência. Então, a gente precisa abaixar a cerviz, né? Essa parte aqui de trás da nuca, nós precisamos se inclinar ao Senhor. Enquanto o povo ficar aqui engessado com a sua dura cerviz, Deus não vai agir. Eu digo mais: só uma igreja quebrantada pode chamar a nação ao arrependimento. Só quando a igreja se humilha é que Deus visita a terra, é que Deus cura, sara a terra. Então não depende das pessoas, não depende do nosso governo, depende da igreja, depende de nós se humilhar para que Deus possa sarar. A segunda verdade é que em tempo de crise, o povo de Deus deve orar com fervor. Olha o que o texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar. Olha que verdade linda. O pecado, César, Jane, Valdir, produz um sofrimento para a nação. Isso é uma verdade. Mas a oração abre também o caminho para a restauração. Eu disse aqui no domingo que se tem algo que a gente precisa fazer é orar, porque a oração toca aonde ninguém pode tocar. Isso é uma verdade, né? Então, quando a igreja se prostra para orar, Deus restaura a nação, Deus restaura o país. Quando a igreja ora, o braço de Deus se move para restaurar o povo. E isso é lindo. E eu percebo, eu tenho visto isso lá no meu prédio. Eu vi a Jane também postando lá no seu prédio, o pessoal adorando. No nosso prédio, todo mundo adorando. Eu nunca vi um negócio desse. Para todos os lugares as pessoas estão orando. Só que a oração, o foco dela, ela não pode ser apenas para um milagre, para uma cura. Ela tem que ser uma oração com foco em arrependimento. Porque agora nós não temos que pedir milagre no primeiro momento, nós temos que se arrepender. A nação, o mundo precisa se arrepender. E esse texto nos traz essa luz, para a gente, nos chama essa atenção. Quando a igreja ora, Deus age por intermédio dessa oração que nós fazemos a Deus. A oração é conectar ao trono, é unir a fraqueza humana à onipotência divina. Quando a gente ora, né? Quando a gente intercede, a gente está unindo a nossa fraqueza humana à onipotência divina de Deus, aquilo que Deus é, aquilo que Deus representa. Então a oração ela é muito importante em tempos de crise. E o terceiro aspecto aqui: em tempos de crise, o povo de Deus deve abandonar os seus maus caminhos. O legal, né, César, Jane, Valdir, é abandonar sem passar por crises, né? Mas infelizmente, desde lá do Antigo Testamento, as pessoas têm esse costume, né, César, Jane, Valdir? Eles têm esse costume
eles, no momento de bonança, de coisas boas, eles se perdem e deixam de se relacionar com Deus. Mas em tempos de crise nós precisamos o quê? Abandonar os nossos maus caminhos. Olha o que o texto diz: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Aqui o texto não está dizendo para o ímpio, para aquele que está lá fora, não. O texto está se direcionando para o povo de Deus. Então, muitas vezes nós queremos pegar essa palavra e direcionar para outras pessoas. Não, essa palavra é para nós. O povo de Deus precisa se converter dos seus maus caminhos. A gente tem visto, não sei vocês, até gostaria que vocês falassem, cada um de forma bem rápida, muito isso nesses dias, né? Antes da crise, as igrejas, irmãos, vivendo de qualquer forma, fazendo coisas que vão contra a palavra de Deus. E nós temos aprendido isso, que a gente não negocia os princípios de Deus, a gente tem que viver os princípios de Deus. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa questão. Vou começar aqui pelo César. Bom, o que eu tenho percebido, pastor, em relação a isso, e acho que é uma coisa unânime, né? O comentário que você fez em relação ao prédio, às pessoas, né? A igreja, até na semana passada, há 10 dias, 20 dias atrás, a igreja, ela tinha um foco, né? Por exemplo, as igrejas neopentecostais, elas tinham a forma de pregação delas. As igrejas avivalistas também tinham suas formas de pregação também, né? As igrejas que aderem, pregam a teologia da fé positiva, esses conceitos também tinham a sua forma de pregar. Eu acho que a nossa igreja sempre teve uma certa centralidade em relação a isso. Glória a Deus. Porque nós sempre tivemos a preocupação, seja nas ministrações, né, seja nos cultos também, de ensinar a Bíblia para as pessoas. E agora isso é que faz a diferença. Justamente. Verdade? Agora é que isso faz a diferença. Por quê? Porque algumas teologias, elas vão ter que mudar. Porque esses sinais aí estão se cumprindo, as coisas estão acontecendo e tal. Então muitos vão ter que mudar o seu discurso e realmente falar de arrependimento. Porque se você for analisar dentro de outros contextos, né? Você pega aí, eu tenho acompanhado muito alguns rabinos, alguns apologetas e pessoas nesse sentido. Os rabinos estão falando sobre escatologia, coisa que não era falada. A igreja voltou a falar sobre fim escatologia, dos tempos. justamente, fim dos tempos. E os fins dos tempos, a escatologia, ela tem a ver com arrependimento. Porque automaticamente, se não houver arrependimento, profecia se cumprindo, coisas acontecendo, né? Alguns estão dizendo que essa epidemia ela pode gerar a erradicação de quase 50% da população, se isso realmente, né, se deixar como está, se o negócio acontecer. Então nós vemos que algumas coisas que estão na Bíblia, elas estão se cumprindo. E se a Bíblia está se cumprindo, né, o perdão do pecado, o arrependimento são coisas que vêm agora acontecendo. Porque até na semana passada, eu estava conversando com uma pessoa hoje sobre isso, por WhatsApp, com um colega. Na semana passada, o que nós estávamos fazendo? Nós estávamos fazendo um projeto. No começo do ano, eu lembro quando eu ministrei aqui na igreja, sobre projeto de vida, nós estávamos falando sobre o quê? Qual é o seu projeto para esse ano? Não é verdade? Qual é o seu projeto para esse ano? Você pensa em comprar um carro, você pensa numa casa, trabalho, crescer. Hoje o discurso muda, né? Qual é o nosso projeto a partir de agora? O meu projeto é fazer a vontade de Deus. Sabe? Se tem pecados e coisas escondidas na minha vida, eu vou buscar me consertar com Deus o máximo possível, porque eu não sei o que pode, né, acontecer no dia de amanhã. Jesus pode vir, os séculos eles podem se cumprir, as coisas podem se acontecer como estão acontecendo, né? E nós precisamos voltar os nossos olhos então para a palavra de Deus, para que nós realmente possamos alcançar esse caminho do arrependimento, porque isso é necessário, como o pastor disse aqui, né? Reconhecimento, né? O reconhecimento e a humilhação na presença de Deus. Amém, glória a Deus. Jane? Eu quero até compartilhar, tem uns salmos que Davi, eu não me recordo bem qual é os salmos, mas Davi relata que em momento de abundância, ele esqueceu do Senhor. E ele vai buscar o Senhor e fala: Senhor, transforma o meu pranto em alegria, né? E Davi naquele momento ele se humilha para o Senhor. E eu penso nesse momento, que é o momento de se humilhar, para que possamos ver que vamos viver de extraordinário no Senhor. Então é isso. Valdir?
Então, eu ainda continuo insistindo naquela tecla, até porque o texto, né, concordo com vocês, fala de nos humilharmos, de arrepender mesmo. E a gente tem visto, irmãos, até mesmo quando você liga para agendar uma visita com algum irmão, é unânime a fala: olha, eu não tenho tempo, a minha vida é muito agitada, a minha vida é muito corrida, né, eu tenho compromissos para pagar, se eu não trabalhar, quem é que vai alimentar meus filhos? Não adiantou trabalhar, né? E adiantou? Agora ele está, além dele estar sem trabalho, está sem dinheiro. Então a gente percebe que isso que tem acontecido não só no Brasil como no mundo inteiro é justamente para chamar a atenção do povo de Deus, que devido a essa correria tem afastado da presença do Senhor. Converter de seus maus caminhos. Converter. Porque hoje nós vivemos um momento de relativismo, subjetividade. Não, tudo é relativo e as pessoas estão vivendo de qualquer forma. Conceitos da pós-modernidade, né? Justamente. Aqui a gente vê que está caindo por terra muitos conceitos da pós-modernidade, que é o individualismo, o relativismo, como você acabou de comentar. Cada um tem a sua opinião. Eu acho que é isso. Eu acho que não é. Agora, a opinião é o que está dizendo aqui, ó, na palavra de Deus, está se cumprindo, né? E é isso, se converter de seus maus caminhos. É o que o texto está dizendo para nós, né? Os pecados do povo de Deus são mais graves do que das pessoas normais. Por que são mais graves? Porque as pessoas que não conhecem a palavra não têm um conhecimento. Agora a igreja, o povo de Deus tem um conhecimento e mesmo assim praticam aquilo que é errado e aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Então eles são mais graves, porque o caminho da restauração, ela passa pela confissão e pelo abandono do pecado. Não tem outro jeito. Ou abandona, ou vai ou não vai. O caminho da restauração, ele passa pela confissão, pelo abandono do pecado. Uma igreja mundana e secularizada, como o César acabou de dizer aqui, é um sal que perdeu o seu sabor, seu gosto. É uma luz debaixo de um alqueire, né? Ou seja, ela não resplandece. Uma igreja mundanizada é uma igreja sem testemunho. O seu testemunho é o que? Ineficaz, não tem sentido. Sua voz ela é confusa, a sua influência ela não passa de uma pífia, né? Ela não se estende, ela não alcança pessoas e não muda pessoas. Eu vejo também que alguns conceitos acabaram virando utopias, né? Justamente. O povo de Deus é convocado pelo próprio Deus, sabe, a converter de seus maus caminhos. Gente, não tem outra forma. Nós temos que converter mesmo. Agora o negócio é sério, né? As pessoas estão percebendo isso agora. O negócio é sério. Quando isso acontece, quando a gente se converte dos nossos maus caminhos, o que acontece? A cura brota. Deus gera cura. Deus sara a terra, como diz o texto. E o quarto aspecto, de acordo com a palavra de domingo, é que em tempos de crise, quando o povo de Deus se volta para Deus, o Senhor se volta para o seu povo, para sarar a nação. Olha o que diz o texto: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O povo de Deus precisa passar pela porta do arrependimento. Eu louvo a Deus, como o César disse aqui, a nossa igreja tem no mês de fevereiro, né, mês 2, a gente falou muito sobre arrependimento. E não tem outra forma. Se o povo quer ser perdoado, se o povo quer ser curado, ele precisa se arrepender. Nosso país, a gente precisa ter noção disso. Ele não só está doente, mas ele está caído. E agora que o povo está vendo isso. Por quê? Porque precisou vir uma praga para mostrar para as pessoas a situação. Olha, nosso país está caído desde os palácios às choupanas, né? Desde os parlamentos às cortes, desde a igreja às famílias, tudo caído. Desde a indústria ao comércio, desde as salas das escolas às ruas. Nossa nação, nós temos que ser sinceros aqui hoje. Nossa nação tem multiplicado seus pecados contra Deus. E Deus nos está nos chamando para o arrependimento. A solução para o Brasil não está apenas nas decisões de nossas cortes. A solução para o Brasil está em Deus. A gente precisa ter essa convicção. Está em Deus.
Se nós voltarmos para Deus em arrependimento, Ele se voltará para nós em graça e misericórdia. E nós precisamos ter isso em mente e bem claro para nós aqui hoje. Nós precisamos voltar para Deus. E essa é a chamada. É isso que Deus quer. Deus quer esse relacionamento da sua igreja para com Ele. Amém? Eu quero fazer uma pergunta aqui para os meus colegas, né? Meus amigos, irmãos, irmãs, né? Está aqui a Jane. O que vocês acham? O que vocês pensam quando em relação à igreja, na questão da conduta a partir de agora? O que vocês têm pensado sobre isso? A partir de agora, o que a igreja tem que fazer? De acordo com o que nós lemos aqui hoje, de acordo com o que nós aprendemos no domingo e aprendemos aqui hoje no nosso estudo do PG. Jane. Penso que a igreja tem que se arrepender, né? E viver momentos de oração com o Senhor. Eu creio que o que pode restaurar nesse momento a nossa nação, o mundo, é a igreja. Eu estava pensando hoje de manhã, eu falei, quem pode salvar a nação é a igreja. Porque quando a igreja clama, quando nós clamamos, aleluia, nós pedimos ao Senhor para vir sobre nós, Ele vem. Amém, Deus. Glória a Deus. Pode ir? Então, pastor, eu também acredito, até dentro do próprio texto aí, né, quando fala que nós devemos mudar, converter os nossos maus caminhos, eu acredito que essa questão de maus caminhos é mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Então, eu acredito que esse momento que nós estamos passando é para nós refletir. E eu tenho certeza que a igreja ela vai voltar com toda força. O povo de Deus ele vai entender isso. Esse momento vai passar. Vai passar. Mas nós temos que aprender. Tem até um texto, né, pastor? Só me foge aqui, não sei se é Joel ou Malaquias, que o próprio Deus, justamente igual, né, aqui em 2 Crônicas, que sempre é Deus nos convidando para voltar para Ele, quando Ele percebe que a igreja está longe dele. Tem um texto que diz assim, ó, o Deus falou, olha, através do profeta, olha, eu não quero sacrifício, eu não quero nada, eu só quero o coração de vocês. Então voltem para mim verdadeiramente. Amém. E eu creio que esse momento, passar esse momento, a igreja vai voltar com toda força. Glória a Deus. César. Com certeza. Pegando aqui o seu gancho que você falou, Valdir, o Salmo 51 diz, né? Sacrifícios para o Senhor é um coração quebrantado, um coração compungido não desprezará o Senhor teu Deus. Eu quero só ler um texto aqui, Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus. Aqui acho que diz muita coisa, né? A submissão a Deus, é o que a igreja precisa. Como o pastor falou, a igreja, a partir de... Nós não sabemos quais são as projeções, né, o que vai acontecer daqui uma semana, o que vai acontecer daqui ao que diz lá em Provérbios 16, né? O homem ele faz projeto, mas a resposta é do coração de Deus. Nós não sabemos o que vai ser. Eu não sei o que vai acontecer quando eu voltar a trabalhar. Se eu vou estar trabalhando, se a empresa vai me dispensar, se não vai, né? Muitos irmãos, eu acho que estão com esse pensamento na cabeça também. Nós não sabemos, mas uma coisa eu tenho certeza, que a igreja, ela vai mudar a sua forma de ver. E as pessoas, elas vão mudar a sua forma de ver o Evangelho, principalmente no sentido de que a Bíblia está seguindo. Glória a Deus. O que Deus queria para o povo especificamente aqui é isso. Eu quero que vocês se submetam a mim, porque se você submeter a mim, eu te ouvirei do céu, eu perdoarei o seu pecado e eu vou sarar a sua terra. Então nós temos que ter esse entendimento. Desde o primeiro dia que nós aceitamos a Jesus, que nós começamos a entender a palavra de Deus, que nós começamos a crescer em Deus, nós entendemos que a submissão a Deus, a santificação são coisas que faz parte disso, né? E o arrependimento não é algo que nós temos que ter somente quando nós nos convertemos. O arrependimento é algo que ele acompanha as nossas vidas. Do dia que nós nascemos, né, novamente, do dia que nós nascemos novamente em Cristo, até o dia que nós estaremos aqui nessa terra, o arrependimento é o que vai gerar a ação de Deus, porque nós temos um coração amolecido, nós temos um coração que submete a Deus. Uma pessoa que não tem o costume, que não tem esse pensamento, que não tem um coração arrependido diante de Deus, ele não anda segundo a vontade de Deus. E isso é o que tem acontecido hoje, né, no contexto da humanidade. Nós vemos pessoas com coração duro, nós vemos pessoas com raiz de amargura, nós vemos pessoas com o seu pensamento centrado nas coisas do mundo, mas agora é hora de
que as pessoas elas precisam rever os seus conceitos. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, viu, aí pela colocação de vocês. Nós temos aqui algumas mensagens, né, que nós recebemos pelo WhatsApp. Interessante é que mandaram aqui, ó, pastor, não é só a da nossa igreja que está travando, é em vários lugares. Todo mundo usando, né? Vários aí, né? Todo mundo nas lives. Menos mal. Mas ele diz aqui, o João Paulo diz o seguinte aqui para nós: a igreja local faz toda a diferença aonde está inserida. Isso é verdade, né? Agora é a hora da igreja local se posicionar, Demonstrar o conceito eclesiologia, né? Justo. Que é entender o que é ser chamado e entender qual é o propósito da igreja. o propósito da igreja, Qual é o né? propósito. Mas eu acho que isso para nós, né, Valdir, é uma coisa muito bem definida. O nosso propósito. Eu também Nós temos vejo aqui- assim, viu? Pode falar, pode não, ir. sim. Não, é que eu estava só concordando com o César quando ele disse que o propósito, ele é bem claro, bem definido para nós. E eu creio que sim. Eu acredito que isso está bem claro para nós. A questão do propósito de Deus para nós. Amém. É aquela questão, a nossa igreja precisa mudar o discurso, a nossa forma de pregar precisa mudar o discurso. Nós temos pregado realmente aquilo que é correto, que é certo, né? Então, dentro disso que o João Paulo falou, está totalmente correto. A Igreja Universal precisa ter entendimento daquilo que ela quer, os seus objetivos. O interessante é que quem dirige a igreja não somos nós. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Então, se nós estivermos sujeitos ao Espírito Santo, significa que a igreja local ela vai estar tendo a sua participação aí nesse contexto. Nós temos aqui uma mensagem também do Oscar, nosso amigo, companheiro. Saudade, viu, Oscar? Ele diz o seguinte: mudanças de hábitos. A igreja só muda quando há mudanças de hábitos mecânicos. É chegada a hora de despertar. Isso é verdade, né? Agora é ir para o espiritual. Nada de mecânico. Obrigado, viu, Oscar, pela participação. Eu creio que nós já estamos vivendo isso, né? E nós estamos despertando mesmo. Nosso coração está diferente, eu creio. Para você ter uma ideia, nós em alguns pontos nessa questão de hábitos, né? A questão LOP de hábitos, que é a questão de aquilo que é importante, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou habituado a fazer, né? Que são os nossos hábitos. A igreja, ela voltou hoje para uma característica primitiva. Então agora, meus irmãos, nós vamos saber quem é crente dentro de casa. Esse é um ponto importante, né? Agora nós vamos saber quem é crente dentro de casa. Ou se são aquelas pessoas que pensam que igreja é hospital, que igreja é empresa, né? Ou que igreja só está naquele contexto missional. Nós voltamos para algumas características. Então, esses hábitos que nós aprendemos na igreja, que a igreja nos ensinou, seja para aqueles irmãos que estavam aqui na escola bíblica, no culto de adoração, todo esse know-how nós temos que levar agora para dentro das nossas casas e aprender a contagiar as pessoas, né? Vejam bem, lá onde nós moramos, nós tivemos a oportunidade de evangelizar. Glória a O Deus. pessoal está querendo culto lá todo dia agora. Glória a Então, está Deus. se criando hábito, né? Glória a Deus. E isso é importantíssimo, né? A Denise mandou aqui uma mensagem para nós. Paz do Senhor, Denise. Por aqui a família reunida assistindo a live. Benção. Tira a foto, manda para nós, viu? Nós temos outras mensagens, vamos chegando aí para nós. A irmã Taylor nos revela aqui um texto, nos mostra um texto. Buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e toda a tua alma, quando estiveres em angústia, em todas essas coisas, seria achar de vós, diz o Senhor, assim continua o texto, mas interessante que ele começa dizendo, né? Buscai-me e me achareis quando buscares de todo. Aqui leva, esse texto é interessante que ele leva para aquilo que é o primeiro mandamento, né? Que nós amaremos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso intelecto. Ótimo. E voltando aqui ao assunto anterior, o importante a gente frisar aqui, César, nós só estamos fazendo esse PG online porque o nosso PG já existe, né? Desde o meio do ano passado nós estamos aí com os nossos PGs em casa. E então a nossa igreja já tem esse hábito. Alguns irmãos ainda não, mas eu creio que através dessa crise que
vai passar, você tem que ter confiança. Vai ter consequências? Vai. Toda crise tem consequências, mas ela vai passar, meus irmãos. E quando passar, você precisa manter esse hábito de ter o culto no lar, de ter o seu PG, porque ele já existe na nossa igreja, é uma bênção. A igreja está rompendo através desses PGs. Então não é uma situação que nós criamos agora, é uma situação que já existe, é um projeto que já existe, né, dentro da nossa igreja, através aí da colaboração do César e da Jane, que tem nos ajudado aí com esses PGs, juntamente com todos os líderes de PGs. Então tem sido uma bênção, e eu quero deixar uma mensagem para vocês. Eu vou pedir aqui para cada um dos meus colegas, irmãos, deixar uma mensagem, e eu vou deixar depois que eles falarem também a sua mensagem. Eu quero, Valdir, deixe uma mensagem para cada um que está nos assistindo. Bom, irmãos, pastor, a mensagem que eu quero deixar aqui para nós nesse momento é justamente o Salmo 51, ali onde nós percebemos, né, que Davi, ele reconheceu o seu pecado, ele se arrependeu, e uma das coisas mais lindas que tem ali é Davi dizendo para Deus: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Então, no momento desse, que nós precisamos reconhecer, e nós precisamos também clamar a Deus, pedir a Deus: Senhor, esteja comigo, não retires o teu espírito de mim, porque tudo que nós precisamos nesse momento é do Espírito de Deus. Amém. Eu quero deixar Romanos 8:28, que é um versículo que eu carrego gravado no meu coração, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, fique tranquilo, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Amém, glória a Deus. Quero deixar a palavra que foi ministrada na última escola bíblica que nós tivemos aqui, né? Que foi Romanos 8, a partir do verso 32, que diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, a largura, a profundidade podem nos separar do amor de Deus, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que eu quero deixar para os irmãos é que nessa oportunidade que nós estamos tendo, dessa situação que nós estamos vivendo, duas coisas são peculiares para que nós possamos ter entendimento de Deus nas nossas vidas. Primeiro, precisamos conhecer a Deus, e segundo, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém. Então, se você tiver esses dois conceitos no seu coração, eu acredito que você vai conseguir crescer muito espiritualmente. Isso vai ser muito proveitoso para a sua vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Tem outras mensagens aqui da irmã Flávia. Ela diz o seguinte: irmã Flávia é nossa ministra aqui de louvor, prega aqui na nossa igreja, uma bênção. Ela diz o seguinte: ao longo dos tempos, Deus sempre foi o alfa e o ômega, início e fim de tudo. Glória a Deus. Amém. Irmã Obrigado, Flávia. irmã Flávia, pela participação. E tem uma outra aqui, o nosso amigo e parceiro James, né? James falou algo muito interessante: o hábito costumeiro de muitos, e tanto que hoje eles reclamam que a igreja está fechada nesses dias. Ele está dizendo o seguinte: muita gente reclamando, né, que a igreja hoje está fechada. Até aqueles que não vêm na igreja, né? Estão reclamando que a igreja A igreja estava aberta e eles não vinham para a igreja, não agora participavam. estão reclamando que a igreja está Agora a igreja está fechada. Esse aí, pastor, é aquele que acha que a igreja é hospital. Aí aconteceu esse problema, não vou lá que a igreja vai ser curada. Mas boa colocação, viu, James? Eu gostei demais. E ele diz mais assim, mas o nosso Deus, ele sempre reina, ele sempre está do nosso lado e sempre vai nos ajudar. Tem um outro irmão que participou, o Fernando. Obrigado, viu, Fernando? Obrigado, James, pela sua participação. A irmã Fábia diz o seguinte: toda crise nos dá a oportunidade para crescer. Só depende da forma que cada pessoa vai interpretar esse momento. Então é verdade, nós temos que nas crises surgem as oportunidades. E eu creio que muita gente vai mudar, vai melhorar com essa crise. Tem um ditado que diz, pastor, pegando esse gancho, tem um ditado que diz que enquanto alguns choram, outros vendem caixão, né? Então as oportunidades que vêm em meio à crise. Glória a Deus. O Washington pôs uma outra frase linda aqui, acho que uma canção do Fernandinho: já não somos mais escravos do medo, somos filhos de Deus. Amém. Irmãos, o verdadeiro amor lança fora todo medo.
Então é isso aí, a mensagem, cada um deixou a sua mensagem. Eu quero dizer para você, olha, não desista. O medo, ele faz parte, né, da vida do ser humano, mas nós vamos vencer em Cristo Jesus. Deus é muito maior do que essa situação que nós estamos vivendo. E agora eu quero te convidar, onde você está, para a gente orarmos ao Senhor, pedir para que Ele venha abençoar os nossos PGs, as pessoas que estão nos assistindo agora nesse momento, as famílias que estão participando conosco desse momento tão gracioso e importante. Convido você agora a fechar os olhos, da forma, assentados mesmo como vocês estão. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço em favor de cada família que está participando conosco, dos PGs da nossa igreja. Pai, que o Senhor venha tirar todo medo, que o Senhor venha gerar ousadia, que o Senhor venha gerar coragem. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha trazer proteção para cada lar, proteção para cada irmão e irmã. Deus, que o Senhor, através dessa crise, venha ensinar cada um, venha mostrar a cada um grandes oportunidades, mudança de hábitos, em nome de Jesus. Pai, abençoe, repreenda todo mal, repreenda, Senhor, todo ataque de Satanás. Deus, repreenda a enfermidade. Pai, proteja os PGs, proteja as famílias, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor também, abençoe as finanças do teu povo, abençoe, Deus, Pai, o relacionamento das famílias. Senhor, guarda, esteja com teu povo, em nome de Jesus Cristo. Pai, que essa semana o Senhor possa trazer boas notícias para nós, que possamos receber boas notícias. Deus esteja abençoando o mundo, as nações, a nossa nação. Deus, que o povo possa se arrepender, para que o Senhor possa sarar, possa curar a nossa nação. E em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, abençoe cada um de nós. Nós te louvamos, Deus, te agradecemos, porque o Senhor é grande. Se o Senhor fizer a cura, o Senhor vai ser grande, será grande. Se o Senhor não operar, o Senhor será grande. O Senhor será maravilhoso. Independente do que aconteça.